Olá, gente, que bom ter você por aqui mais uma vez. E se essa é a sua primeira vez, já se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse podcast é para quem busca leveza, consciência e transformação de verdade. Aqui a gente fala de energia, de alma, sim, mas também de mente, de corpo, de vida real. A gente fala do que trava, do que pesa, de como algumas forças sutis, mas incrivelmente potentes, podem mudar tudo isso. Hoje a nossa travessia é com um guardião que ilumina o que por muito tempo ficou escondido, mas não ilumina para acusar, ilumina para libertar. Hoje a gente vai se conectar com o guardião, ilumino-me a sombra com amor e compaixão. Ele chega como quem acende uma vela num quarto escuro e diz: você não precisa mais fugir de si mesmo, porque a verdade é que todos nós temos partes que aprendemos a esconder. Sentimentos que julgamos feios, impulsos que negamos, reações que justificamos, mas que no fundo sabemos que machucam. Machucam os outros e machucam a nós mesmos. Mas quase nunca fazemos isso por maldade, fazemos por defesa. Essas sombras que habitam em nós são partes cegas, inconscientes, criadas lá atrás, em algum momento em que o nosso sistema entendeu: se eu for assim, eu sobrevivo. E seguimos com essas partes por tanto tempo que esquecemos que temos escolha. Esse guardião nos convida a parar de nos culpar, a parar de esconder e também a parar de justificar, porque ele não vem passar a mão na nossa cabeça, mas também não vem com os dedos apontados. Ele nos ensina a olhar com verdade, sem máscaras, sem medo, sem punição. É um olhar que diz: sim, eu vejo o que eu faço, sim, eu reconheço o que sinto, e ao invés de ignorar, eu escolho transformar. Essa é uma das forças mais potentes desse guardião. Nos ajuda a ver o que sustenta os nossos padrões inconscientes, aqueles comportamentos que a gente repete e depois se pergunta: por que eu fiz isso de novo? E a resposta quase sempre está lá, numa dor que nunca foi olhada, num medo de rejeição, num trauma antigo, numa crença de que se eu não for assim, ninguém vai me amar, de que se eu baixar a guarda, eu vou me machucar. A sombra se forma como proteção, mas com o tempo ela vira prisão. E ilumina-me a sombra com amor e compaixão nos ajuda a libertar essas partes, a entender que há um ponto em que a defesa começa a nos atacar, começa a nos sabotar, nos impede de viver com mais leveza, verdade e conexão. Porque quando essas forças inconscientes tomam o volante, a gente até tenta ser luz, mas tropeça nos mesmos buracos, reage com raiva quando queria acolher, se fecha quando queria amar, controla quando queria confiar. Esse guardião não nos transforma com choque, ele transforma com presença, com amor corajoso, com esse silêncio que só existe quando a alma se senta para ouvir a si mesma. E a beleza maior é que quando você permite atravessar esse processo, quando você decide olhar de frente sem julgar, sem culpar, mas com firmeza e verdade, a sua energia se reorganiza, seu campo se alinha, a frequência se eleva e você percebe que não precisa mais manter essa defesa. Você pode sim ser inteiro, você pode sim ser inteira, com a sua luz e sua sombra integradas, com consciência sobre o que te move e liberdade para escolher diferente. Porque simplesmente agora você vê. É tão simples, gente. E se você sente que esse é um momento de olhar com mais verdade para dentro, essa prática é para você. Feche os olhos, respire profundamente e simplesmente diga em voz alta: ilumino-me a sombra com amor e compaixão. Estale os seus dedos na altura do seu coração e só respire. Sinta. Permita que essa energia percorra seu campo. Mais uma vez, ilumino-me a sombra com amor e compaixão. Estale seus dedos. E se alguma coisa vier à sua mente, só observe. Um sentimento, uma lembrança, um tipo de comportamento que você tem. Não fuja, não se cobre, só reconheça. Mais uma vez, ilumino-me a sombra com amor e compaixão. Estale seus dedos, sinta essa luz atravessando o que estava preso. Respire com essa presença e fique por alguns instantes aqui em silêncio, somente com esse guardião.
E no próximo episódio a gente vai conhecer um guardião que atua no outro extremo dessa mesma jornada. Depois que olhamos para dentro e identificamos que temos muitas sombras, precisamos saber nos proteger do que vem de fora. Afinal, ainda temos muitas afinidades. E Barreira de Luz é um guardião que cria uma aura de proteção. Ele bloqueia energias que não são nossas, dissolve ataques psíquicos e nos ajudam a manter nosso campo limpo, seguro e alinhado. E com ele ficamos mais fortalecidos e podemos iluminar nossas sombras mais facilmente. E dependendo do momento em que você estiver assistindo, o episódio já pode estar disponível. Assista aqui no canal ou coloca na sua lista, porque essa jornada está só começando.